Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo chegando aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Olha só, o mês de outubro começou e junto com ele começa uma nova campanha de saúde. É claro que eu estou falando do Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E para isso, então, a gente vai ter um papo muito importante hoje sobre esse assunto. Além disso, toda primeira segunda-feira de cada mês nós temos Sua Carreira aqui no nosso programa com Darlene Bodac, trazendo dicas super valiosas para o seu crescimento profissional. E desta vez nós vamos falar sobre a importância do autoconhecimento para o sucesso. Tudo isso você acompanha a partir de agora e você já pode fazer as suas perguntas. Tem alguma dúvida sobre os nossos temas do dia? Quer fazer alguma pergunta às nossas convidadas? Você já pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. A gente começa hoje com Sua Carreira aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Darlene Bodac, mentora em carreira, já está aqui com a gente. Tudo bem, Darlene? Bem-vinda de novo. Obrigada, Clarinha. Para mim é muito gostoso vir para cá, conversar com você, falar de carreira, também responder suas perguntas, que elas sempre são muito inteligentes e necessárias. Obrigada. E com certeza ajuda muita gente todo o conteúdo que você traz pra gente. Eu só pergunto, mas a gente tem de você, né, a mentora em carreira que tanto nos faz refletir sobre os pontos, onde estamos errando, onde estamos acertando, o que pode mudar na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, para que a gente conquiste o sucesso. E hoje é dia de falar de autoconhecimento. É o segredo do sucesso? Com certeza. Até quando você falou, né, pra gente saber onde tá acertando, onde a gente tá errando, eu sempre falo, gente, é tão pouco divulgado o assunto carreira, a importância de um planejamento, a importância também de se conhecer para saber o que exatamente quer planejar, que a gente fica assim, como que eu vou errar uma coisa que eu não sei? Né? Então, e a gente não aprende isso na faculdade, às vezes a gente vai aprendendo nas tentativas ali do que cada um vai fazendo. Então, sempre quando eu estou buscando esse desenvolvimento junto com o profissional, eu busco a gente aprofundar bastante na questão do autoconhecimento, que quanto mais você se conhece, melhor vai ser os seus resultados. Bora começar do básico. O que é o autoconhecimento na vida profissional? O autoconhecimento na vida profissional é você saber, enquanto ser humano, enquanto pessoa, quem realmente eu sou. Porque normalmente as pessoas, elas acreditam que o autoconhecimento é só aquilo da formação, os cursos profissionalizantes que esse profissional tem, e ele esquece que é um passo antes, até mesmo porque a gente é ser humano, né? Por muito mais tempo, a gente é exclusivamente ser humano na nossa vida do que profissional. Profissional a gente começa lá pelos 15, 16, 17. Hoje em dia até mais tarde, até mais tarde, exatamente. Gente, você acredita que às vezes tem pessoas que eu converso de 30 anos que ainda estão procurando o primeiro emprego? Sério? Mudou muito. Com 30 anos de idade, foi sustentado, então são pessoas que são sustentadas até essa idade. Verdade, mas eu não tenho inveja, hein? Não? Não. Porque eu acho que é uma vida muito dura começar ao perto dos 30 o seu primeiro trabalho. E é importante, né, a gente crescer bem antes dessa idade, não é? Com certeza. É isso aí. Sair debaixo da asa dos pais. É importante, é importante. Faz parte do nosso crescimento como um todo, né? Eu acho que se a gente demora tanto para entrar no mercado de trabalho, algumas coisas ficam atrasadas na nossa vida. Várias, exatamente. Não é? Exatamente. Como um todo mesmo.
Exatamente. E vai perdendo o timing também, porque tem uma questão também do mercado, né? O mercado olha para uma pessoa, um profissional dos 30 anos, e já fala, nossa, mas você está começando? Primeiro estágio? Ah, é porque eu saí da faculdade, não gostei da primeira, não gostei da segunda. E aí, olha o autoconhecimento, quanto ele faz falta. Ah, eu sou obrigado a decidir o que eu quero aos 18? Não, mas também não vai deixar isso para os 25, né? Então, começar a tratar quais são os meus pontos fortes, quem sou eu de verdade, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, é altamente importante. Então, a gente precisa se conhecer. Porque a partir do momento que o ser humano ele passa a se conhecer, é mais fácil também chegar, por exemplo, posso chegar para você e falar, Clarinha, não gosto dessa parte aqui, mas essa outra parte aqui, suponhamos, escrever, gosto muito de escrever, já prefiro não me apresentar, né? Lá quando chega no ambiente de trabalho ou quando chega no ambiente universitário. E o que eu percebo na maioria das pessoas, a dificuldade de saber o que gosta e o que não gosta. Principalmente os pontos fortes de cada um. Saber exatamente o que essa pessoa tem de bom para oferecer. Porque esse é o primeiro passo de uma carreira com sucesso. Saber o que tem de bom para oferecer. Se é determinado, se é bom de comunicação, qual que é os melhores momentos ali que ela se percebe, até mesmo dentro da faculdade. Porque a faculdade, ele é um local também para se conhecer. Sim, é um momento que a gente tem ali para, de repente, mudar de ideia, né? Porque mudar de ideia também não é errado, contanto que você seja assertivo da próxima vez ali, né? Você está fazendo uma coisa, você começa a estudar algo. Para mim, conhecimento nunca é demais. Sim. Nunca é demais. Então, acha que vai dar certo aquilo ali? Vai, estude. E ali no meio do caminho, não deu certo, pensei em alguma outra coisa que de repente vai me fazer mais feliz, né? Ou que vai me trazer um retorno melhor, né? Por que não mudar? Exato. Excelente a tua colocação. Ela é maravilhosa porque assim, ó, imagina que um profissional, né? Esse novo profissional, ele está ali na faculdade, daí ele começa a fazer, suponhamos, uma faculdade de administração. E começa a entender que aquilo ali realmente não é para ele ou para ela. Opa, irei mudar. Mas aí é que vem a grande questão, essa movimentação, ela é por uma paixão ou ela é real? Porque às vezes o que pode ser por uma paixão? Você começa a me contar que você está fazendo psicologia ou que você está fazendo tecnologia, eu falar, a sua grama é muito mais verde, é muito melhor a sua faculdade do que a minha. Mas lembrando sempre que as coisas, elas têm ali os pontos altos e baixos, né? Tudo é feito de luz e sombra e toda faculdade vai dar trabalho. Isso não tem discussão. E o que é a paixão? Às vezes eu me envolver naquilo que você está me contando, porque é muito legal o que você está fazendo, e menosprezar o que eu estou fazendo. Isso também é um ponto muito grande de falta de autoconhecimento e que os profissionais acabam fazendo, infelizmente. E como é que faço, então, para ser mais assertivo nessa segunda escolha, né? Aí você realmente precisa parar tudo e fazer um balanço. O porquê que em primeiro lugar, o porquê que eu não estou gostando desse lugar que eu estou? O que eu deixei de olhar antes? Eu não gosto de tudo, porque às vezes as pessoas são generalistas, né? Eu não gosto de tudo, já não aguento mais os professores. Não é bem assim. Precisa ser específico. Eu estou fazendo administração, mas essa faculdade aqui tem muito cálculo, tem matemática financeira, tem isso, tem aquilo, tem economia. Não estou me adaptando a essa quantidade de cálculos. Ok, aí já é uma resposta melhor. Então é muito provável que uma faculdade de tecnologia não vai ser bom para essa pessoa. Para mim, por exemplo. Exatamente. Então, precisa desse ponto de saber o que está implicando, onde está a pedra no sapato, para ser mais assertivo no momento que daí realmente vai escolher o que vai fazer sentido. Porque senão, volta o início do que a gente estava falando, né? Vira aquele profissional, ai mãe, ai pai, não gostei. Ai, tá bom, vai pro próximo. Aí vai pro próximo, mais 6 meses. Aí mais 1 ano. Aí quando vê, tá na 5ª faculdade e ainda não gostou de nada. É isso aí. Darlene, antes da gente falar de outros benefícios do autoconhecimento, acho que hoje eu vou chamar a nossa tela de perguntas, né? Algumas perguntas ajudam
nesse autoconhecimento, nos ajudam a nos conhecer melhor. E a gente fez uma telinha com essas perguntas. Vou pedir para o nosso diretor colocar na tela, por favor. Olha lá, são 7 perguntas para desenvolver o autoconhecimento. Vamos então falar um pouquinho dessas perguntas. Começando com a primeira ali, como eu ajo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem nessa tela. Por que ela é importante? Ela é importante porque normalmente as pessoas estão muito conectadas, né, a sempre a execução, mas não percebe como está fazendo, né? Até na psicologia é muito comentado, sempre é muito falado que o que mais mostra realmente do ser humano são as reações. Então, naquele momento que você é pego desprevenida ou que tem uma contrariedade muito grande, é neste momento que realmente você se coloca e você mostra quem realmente você é. E é justamente nessa hora que o ser humano ele precisa se avaliar e ele precisa se reconhecer. O que exatamente, de repente, foi um gatilho para mim, né? Gatilho é aquilo que mexe comigo e faz eu ter uma reação ou muito exagerada para comunicação, ou às vezes até muito exagerada para o introspectivo, fica quieto, se fecha igual uma pedra. Então, quem é realmente você? Essa pessoa que mais se expõe ou a que fica mais nos bastidores? Então, esse movimento é importante cada um saber. Mas sabendo como eu ajo, eu preciso trabalhar para agir de forma harmônica, né? Nem muito para mais, nem muito para menos. Exatamente, porque senão fica na polarização, né? Mas justamente precisa saber como que ela se comporta para ela ir para esse equilíbrio. E normalmente não é uma atividade muito simples de se fazer, não é assim tão fácil. Porque principalmente uma pessoa quando ela ou ela estoura, né? E ela faz aquele retetel, ela às vezes só percebe depois que as pessoas falam, explicam, desenham, porque ela não tem uma noção que realmente ela exagerou na dose dessa ação. Bem, a segunda perguntinha que a gente tem nessa tela é o que me faz feliz? Olha lá, o que me faz feliz? Essa é a segunda pergunta. Tudo precisa fazer a gente feliz no trabalho? Não, né? Impossível. Nem na infância a gente vai conseguir fazer isso, né? Eu fiz essa pergunta uma vez para um cliente, ele falou assim, ai, Darlene, o que me faz feliz? Ah, ficar de tarde assistindo televisão e comendo pipoca. Eu falei assim, nossa, mas isso é praticamente, você pode fazer isso no sábado, né? Que daí você pode até colocar como uma recompensa da tua semana. Mas essa análise, o que me faz feliz, é justamente importante a gente entender no trabalho também o que faz feliz, até mesmo porque hoje a gente tem o selo, né, o Great Place to Work, que é o selo de felicidade no trabalho. Então, o que vai me fazer feliz por mais tempo dentro desse local que eu escolhi para chamar de profissão? Porque imagine, né, se você hoje aqui, enquanto comunicadora, você gosta muito dessa parte da apresentação, você sabe que você apresenta muito bem, que você tem que criar todo um processo antes. Talvez, quando você tenha que criar um relatório depois de tudo que você fez, você não goste muito. Mas a maior parte do seu tempo é feliz. Entende? Então, e essa escolha, esse olhar para aquilo que não me traz felicidade, que suponhamos é o tal do relatório, ou se apresentar em reuniões, ou fazer qualquer coisa assim, isso vai fazer parte do dia a dia. Então, a vida adulta, ela não vai ser o famoso morango do amor e todo dia alegria, até mesmo porque a gente oscila. Né? E não tem como você escolher um trabalho que você vá ser feliz o tempo inteiro. Aí a gente entra no ponto utopia. Mas a gente consegue olhar ali num balanço o que mais tempo me faz feliz. Então ali uns 70%, 75% mais ou menos. É isso, e avaliar uma série de coisas, né? O ambiente de trabalho, a função por si só, né? Salário, né? Aquelas pessoas que estão ao seu redor, a distância talvez, que eu acho que isso pesa também, o tempo que você fica ali naquele lugar. Tudo isso eu acho que precisa ser avaliado para que você possa saber, será que realmente aquele lugar está me fazendo feliz? Exatamente. A questão do local também, isso é muito importante, mas aí que entra o ponto do autoconhecimento. Se eu não sei o que me faz feliz, o que eu vou pesquisar na internet?
Como que eu vou fazer uma boa pesquisa também para entender se esse lugar que eu estou indo trabalhar vai ser um lugar bom para mim? Entende? Até mesmo para você escolher, você fica com mais dificuldade de escolher quando você não se conhece. Aí você fica assim, tanto faz, o que você escolher para mim tá bom. Mas você vai escolher a partir do seu gosto. E daí, a partir do seu gosto, você vai escolher e você vai me dar a minha parte que me pertence. Mas é até que ponto que eu também estou me valorizando, né? Porque o autoconhecimento, ele te leva também para um ponto de valorização. E por que o ser humano ele precisa dessa valorização? Lembrando, gente, que quando a gente fala de valorização, nem sempre a gente olhar para o nosso trabalho que eu só faço ouro. Às vezes a gente erra. Então, eu também já errei bastante na minha carreira, eu também erro em muitas coisas que eu faço, mas o autoconhecimento vem até mim mais rapidamente para eu consertar mais rapidamente e entender que aquilo não estava bem feito. E essa dose de bom senso é o que faz a gente crescer também. Eu assumi, até fiz acho que uma publicação semana passada falando do meia-culpa. Não fiz bem feito. Porque se a gente fica nesse ponto de, não, tudo que eu faço aqui é muito bom e ninguém me reconhece. Isso também leva para um ponto de infelicidade e também para uma falta de correção de si mesmo. Falta de melhoria contínua. É isso, e para a gente ter uma melhoria contínua, a gente precisa fazer essa próxima pergunta da tela, que é a seguinte: qual é a imagem que eu transmito para as pessoas? Essa é a próxima pergunta. E essa pergunta aí, olha, eu vou te falar, às vezes a gente volta daí para a questão ali da pergunta de como eu ajo, né? E se a pessoa ela não sabe como é que ela está agindo, se ela não sabe como que ela está se mostrando, ela não tem esse ponto de percepção. Aí ela não consegue também fazer uma avaliação da imagem dela para saber se ela está conseguindo conservar um networking, como que está a marca pessoal dela no trabalho, e depois ela fica buscando subterfúgios. É por conta da minha idade. É por conta da minha falta de novas formações. Fica caçando uma outra situação. Não que o técnico não seja importante. O técnico ele é importante, mas precisa primeiro saber como está se mostrando. E não adianta eu chegar para você e perguntar, Clarinha, como que você me percebe? Isso é legal, mas só a partir do momento que eu já estou me conhecendo a ponto de entender o que faz sentido e o que não faz sentido. A gente até, inclusive, comentou sobre a próxima pergunta, que é sobre pontos fracos e pontos fortes. Quais são os meus? Como é que a gente reconhece exatamente quais são os nossos pontos fortes? Porque muitas vezes a gente se sabota, né, Darlene? Né? Muitas vezes você fala assim, né? Sou uma boa apresentadora. Será? Muitas vezes a gente se questiona, né? Eu sou um bom advogado. Será? Será que eu estou sendo realmente? Como é que a gente reconhece mesmo, identifica esses pontos? Quando a gente olha nessa pergunta pontos fracos e pontos fortes, eu sempre trago aqui o nosso ambiente de casa. Então, principalmente na nossa primeira família, né? Na nossa primeira família, a gente ouve muito mais os nossos pontos fracos do que os nossos pontos fortes. Então, por exemplo, sei lá, se vai ser alguma coisa na vida, olha só o quarto do jeito que tá, né? Então, sempre é ressuscitado este ponto. E até mesmo quando esse profissional, ele busca fazer algo da vida, ele busca ser diferente, as pessoas de casa também questionam, mas você vai fazer isso? Então já coloca em xeque também. Por isso que o autoconhecimento ele vem para trazer sustentabilidade. Então suponhamos que nós temos uma obra, uma engenharia para fazer. Nessa primeira, qual que é a base da engenharia? É o alicerce. E qual que é o alicerce que cada ser humano está tendo como base para o seu profissional? E quando a gente olha para os pontos fracos, sim, eu preciso saber dos meus pontos fracos, mas o principal são os meus pontos fortes, porque é através dos meus pontos fortes que eu consigo contornar os pontos fracos para que eu não me sabote, que foi muito bem
trazido por você. Então, mas como é que eu faço isso? Tá, ok. Se eu tenho como ponto forte, né, determinação, a inteligência, uma boa escuta ativa, mas em contrapartida eu sei que o meu ponto fraco é teimosia. Se eu tenho uma boa escuta e eu sei que eu sou teimosa, opa, eu identifiquei isso e pelo que a Clarinha tá me falando, eu já entrei na minha teimosia. Peraí, eu preciso escutar melhor ela. Clarinha, você pode repetir o que você estava falando? Porque daí eu já identifiquei que eu estava indo para esse lugar. Então, para a conversa fluir, para a conversa ficar legal, eu peço educadamente, né? Daí a gente usa da comunicação assertiva, peço educadamente para você repetir. Com certeza você vai repetir de uma forma diferente. Aí eu paro, acolho, faço aquela respiração. Ah, realmente faz sentido o que você está me falando. Mas, de repente, se a gente trouxer um pouco mais de elementos, você acha que vai ficar bom o nosso projeto? Aí eu consigo contornar esse lugar. Porque imagine, uma pessoa teimosa, ela fica batendo de frente, que ela não concorda, mas o que você trouxe de base é bom. A gente só precisa colocar alguns elementos para ficar ainda melhor. É um autoconhecimento para um trabalho diário para mudança, né? Totalmente. Precisa quebrar como que a gente fala na neurociência, né? A homeostase. E você só começa quebrando ela se reconhecendo. Opa, tô indo para teimosia. Gente, se eu tô indo para teimosia, e é uma conversa interna. É uma conversa interna que você vai tendo consigo mesmo, né? Redundante, mas é. Para reforçar mesmo que você precisa ficar o tempo inteiro se relembrando. Às vezes falar alto, nossa, mas você tá teimosa hoje, hein? Porque daí você vai quebrando e você vai trazendo o teu ponto forte de uma forma mais eficiente. É isso, vai fazendo vários combinados consigo mesmo. Eu faço muitos combinados comigo. Excelente! Excelente! Vira e mexe, eu falo assim, gente, combinei tal coisa comigo mesma? E eu faço muitos combinados comigo. E é isso, é esse exercício de fazer combinados consigo, mas se cobrar, ó, Sim. você combinou consigo que você ia fazer assim ou que você não ia fazer daquele jeito. E aí você se cobra e você realmente vai mudando. Aos poucos, com paciência. Exato, mas a cobrança ela é necessária, perceba. Todo mundo hoje coloca as palavras hoje como vilãs, né? Ai, não pode mais cobrar. Mas essa cobrança é necessária. Porque aí você fica sempre em alerta. E é através deste alerta que a gente consegue as mudanças significativas. Né? A gente tem mais ou menos de 45 a 90 dias para a gente conseguir fixar um novo modelo. Então, se eu começo também a olhar a modelar você, que é o que a gente chama na programação neurolinguística, nossa, a Clarinha ela é tão calma, né? Como que eu posso modelar? Clarinha, o que você faz para ser calma? Ah, Darlene, normalmente eu fico observando. Eu fico observando o outro, fico percebendo a movimentação, o que as pessoas fazem. Aí, opa, é legal esse movimento dela. Então, ela já me deu a receita, como que ela faz. Então, ela vai observando as pessoas e isso traz essa calmaria. E talvez seja mais fácil para tomar uma decisão, talvez seja mais fácil também para dar atenção para a própria equipe. Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso de autoconhecimento? Não, quem precisa são as pessoas da minha equipe. Pode acender uma luz vermelha aí que essa pessoa que acabou de falar isso é a que mais precisa. É, a que precisa realmente de mudanças. Vamos às próximas perguntas? A próxima que a gente tem é quais hábitos prejudicam o meu crescimento? O hábito da negação. É isso, né? O hábito da negação. Não, imagina, eu não preciso de nada, eu já tô aqui, eu já sou líder de vocês há 5 anos. Ok, mas um bom líder, ele precisa estar o tempo inteiro, como diz, né, no mercado, amolando o facão. E várias coisas também, né, Darlene? Por exemplo, uma pessoa que se atrasa demais, aquela pessoa que procrastina, deixa tudo para a última hora. Sim. Aí deixa as pessoas esperando para uma reunião, perde credibilidade. O que mais que ela perde pelo fato de se atrasar? Se atrasar uma vez, ok. A gente, não, imagina, tá tudo certo. Mas atrasa a primeira, atrasa a segunda, atrasa... Ah, o nosso chefe é assim mesmo. Não adianta, a gente marcou para as 9, mas essa pessoa, ela já não tem credibilidade nenhuma. Aí ela vai cobrar como de uma equipe que a equipe seja pontual. Não é? É pelo exemplo. E nós, seres humanos, a gente continua. A gente pode ter 20, 30, 40, 50 anos. A gente aprende pelo exemplo.
Porque se a gente vai para a universidade, né, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, onde tudo isso começou? Começa através dos livros. Quem escreveu o livro? Foi um pesquisador? Foi um cientista? E daí começa esse movimento para a gente ser chancelado, para a gente receber esse diploma lá ao final. Por que a gente não fica só com a leitura em casa? Por que a gente vai para esse movimento? Porque ele é importante. Então percebam, a maioria dos movimentos da nossa vida, ele envolve pessoas. Então, o quanto que a gente precisa sempre estar nesse constante desenvolvimento? Vou trazer as duas últimas perguntas que a gente tem na tela para dar tempo da gente responder, que é: quais são os meus maiores desafios na vida profissional e pessoal? E aí eu até queria entender, é importante que a gente saiba também quais são os desafios na vida pessoal, pensando na vida profissional, e quais são os meus sonhos. Legal isso, hein? Sempre, porque essa falsa ideia que eu consigo segregar, né, o meu pessoal do meu profissional, é uma ilusão. Eu não consigo. Principalmente se eu estou abalado emocionalmente, eu não consigo chegar no meu trabalho feliz da vida. Ou até mesmo quando acontece uma coisa muito grave no seu trabalho, você não consegue chegar feliz da vida em casa. Ah, vou virar uma chavinha aqui enquanto eu estou 2 horas de trem, vou chegar em casa e tá tudo certo. Não consegue. Então, essa organização a gente vai conseguindo conforme a gente vai amadurecendo as ideias, conforme também você vai conseguindo arrumar uma solução para esse problema que está acontecendo, né? E isso é importante até você ter trazido essa pergunta e a gente colocar 2 perguntas em uma só, até mesmo por conta da questão desse projeto de sonhos. Que tudo começa em sonhos e depois vai virando objetivos. Então imagina, se você não valoriza você enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto tudo aquilo que você faz, como que você vai trazer efetividade para os seus sonhos? Como que você vai validar este lugar que eu vou conseguir algo melhor? Então, e a falta de autoconhecimento, muitas vezes, e gente, quando eu falo a falta de autoconhecimento, eu estou falando de todos os tipos de profissional, de várias hierarquias. Então, existe também pessoas que elas conseguiram promoções, mas elas não têm autoconhecimento e talvez elas não deveriam estar neste lugar. E aí, quando a gente olha para esse conglomerado de ações ou até mesmo situações na vida profissional e pessoal que elas são mal estabilizadas, que elas não têm uma congruência, isso vai refletir nos sonhos. Essa pessoa provavelmente ela só fica assim naquele plano da ilusão. A realização ela fica impedida. Darlene, mas aí eu acho que eu já tenho esse autoconhecimento, estou seguindo, estou feliz, acho que estou realizando os meus sonhos, ainda assim é importante fazer uma reavaliação de tempos em tempos, periodicamente, para entender se está tudo certinho mesmo, ainda que eu acredite na minha cabeça que está tudo certo. Precisa, porque imagina, você não vai deixar projeto financeiro só em dezembro quando estiver virando o ano. Então precisa estar o tempo inteiro fazendo essa reavivação das realizações, o que eu fiz. Por exemplo, né, vou trazer aqui um exemplo de um projeto que eu estava fazendo com uma cliente. E ela ficou esbarrando, né, na questão da realização do projeto. Daí a gente trouxe no papel, né? Eu gosto de compartilhar a tela, e daí a gente fica ali escrevendo, porque precisa escrever, senão ele fica muito abstrato. E eu falando, quantos % dessa realização aqui que ela realmente foi efetiva, que ela ocorreu e que ela trouxe resultados? Ah, eu não consegui chegar no 100%. Tranquilo, sem problemas. Você não conseguiu chegar no 100% daquilo que foi acordado, do que era a meta. Exato. Mas o quanto você conseguiu? E ela voltava, não conseguia chegar no 100%. Perceba que isso também é uma autossabotagem. Porque ela tinha, depois de meia hora, a gente patinando neste assunto, ela chegou no número que a equipe inteira conseguiu chegar a bater a meta em 68%. Do que tinha sido combinado. E para ela não tinha validado aquele número. Ela não validou o número, ela não validou a equipe, ela não validou nada, como se nada tivesse acontecido. E ela estava maltratando a equipe. Ok, não chegou no 100%, mas chegou em quanto?
ela voltava a repetir. Até eu chegar com ela nesses 68%, eu falei, nossa, que número expressivo, vocês conseguiram superar metade, né? Aí ela veio, você acha que isso é bom? Eu disse, é melhor do que não ter feito nada. Então, você conseguiu andar mais do que 50%. Você chegou em 68% junto com a tua equipe. Aí, agora, a gente analisa esses 68%, o que foi impeditivo de ter andado os últimos 32% que ficaram faltando. O que aconteceu? Aonde que a equipe falhou? Qual parte do projeto estava deficiente? Então, é melhor a gente olhar só para o ponto que não conseguiu chegar, onde que a equipe falhou, onde faltou informação, do que desvalidar os outros 68%. Senão, a gente não consegue também que a equipe traga essa informação com qualidade, se ela não tiver uma validação do que foi feito. É isso aí, gente. É preciso se autoavaliar para se autoconhecer, tendo isso como um exercício diário, né? E, com certeza, o sucesso é alcançado a partir daí. Eu vou deixar aqui os contatos da Darlene para que você possa conhecer mais do trabalho dela, da história dela, dos posts, que ela também posta muito conteúdo valioso para o seu sucesso profissional. Olha só, lá no LinkedIn, a Darlene está como Darlene Bodac. Temos aí primeiro o site, bodac.com.br, depois o LinkedIn, Darlene Bodac, e temos também o WhatsApp, DDD 11, número 93952-3536, 93952-3536. Obrigada, Darlene, mais uma vez por trazer as dicas valiosas para o nosso sucesso. Maravilhoso estar aqui com vocês, mais uma segunda-feira. A semana já começa diferente, né? Fazendo avaliação de si mesmo. É isso aí. Ótimo, né? Para uma segunda-feira? Perfeito. Perfeito o tema. É o que precisava. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Clarinha. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando de Outubro Rosa aqui no nosso programa. Continue com a gente.